Melhorou muito a qualidade do meu sono quando eu diminuí a ingestão de líquido antes de dormir. Coisa simples, O, né? o, o Meio óbvio. melhor momento de você, o melhor momento de você tomar água é de manhã. Então, de manhã, eu já pego essa garrafa aqui, eu tenho que matar essa garrafa durante a manhã. Por quê? É o melhor momento, você está se hidratando, se preparando para o dia. O uso de magnésio trionato ajudaria no hardware, né? Na parte estrutural do cérebro. Acho que você falou que chega a mudar 9 anos a idade do hardware cerebral ali, né? Cerebral, com certeza. O nosso cérebro, Duda, ele é 1 a 2% do nosso peso do corpo, só que ele consome 20% da energia. 95% da nossa cartilagem nas articulações é o colágeno tipo 2. Por isso ele é tão bom para as dores. E o que ele faz? Você fala, não, então vou tomar o colágeno para o meu corpo absorver e jogar o colágeno na articulação, ficar com a articulação forte. Seria o raciocínio, mas não é isso. Se você não tem as células do seu intestino saudáveis, você pode tomar qualquer suplemento que a sua absorção é baixa. Então, a primeira coisa, se você está preocupado em suplementar, é deixar o seu intestino brilhando para você absorver o que você vai gastar o seu dinheiro. Então, a glutamina é importante para o seu intestino. Então, quem tem problema intestinal, quem tem inflamação, dores articulares, cérebro, tem a ligação entre intestino e cérebro, então a gente precisa do intestino saudável. E a glutamina é excelente para isso. Fala pessoal, muito bom dia. Estamos ao vivo agora nessa segunda live, nas 9 horas da manhã. Estou gostando muito agora que eu criei o hábito de dormir cedo e acordar cedo. Primeiro eu comecei acordando cedo, mas dormindo relativamente tarde, estando sempre num déficit de energia. E agora consegui ajustar aqui meu relógio biológico dentro do ciclo circadiano. E cá estou eu aqui, firme e forte, já acordado há 2 horas, já fiz várias coisas hoje. E vamos conversar com o Dr. Gabriel Azini sobre a importância da suplementação para a construção da saúde, da longevidade. E também eu vou aproveitar e vou puxar um pouco para esse lado. O Dr. Gabriel Azini já está na área aqui, eu ia ficar enrolando aqui. E aí, falando sobre a importância da suplementação para você construir uma saúde forte. E aí, doutor? Fala, mestre. Tudo bom, Duda? Como é que vai? Bem, e você? Beleza, beleza. Uma honra falar contigo aqui. Prazer é meu, prazer é meu. Para mim tá mais fácil, aqui eu tô 4 horas na frente, então já é muito fácil, já não é tão cedo, né? Então temos aqui uma live internacional. Está em Londres? Estou em Londres, aqui 1 hora da tarde já. Caramba, e você fica dividido, né? Em Londres. Sim, sim. Brasil. Cada 2 meses estou em São Paulo. Ah, legal. E você atende muita gente aqui, né? Seu trabalho online é muito forte. Eu te conheci pelo canal do YouTube. Pô, legal, legal. Eu montei uma clínica esse ano, a Regeneres Clínica aí em São Paulo. Foi um pedido, até um convite do meu amigo Dr. Baracate, né? Que ele queria montar essa parte regenerativa dentro do Instituto. Então a gente entrou numa sociedade, montou uma Regeneres, uma clínica regenerativa lá dentro do Instituto. Está muito legal, atendendo vários pacientes, seguidores que queriam consultar comigo presencialmente, né? Além das consultas online. Então, agora eu atendo aqui em Londres e em São Paulo também. Acabou que eu sou carioca e acabei que não trabalho no Rio, trabalho em São Paulo ainda. Pô, eu também, eu tô aqui há 8 anos, mais ou menos. E aqui tem uma energia perfeita para você executar os planos. Que aqui, tudo aqui, você chega, conversa com uma pessoa na rua assim, aí você vê que tem um objetivo em comum, você chega assim, pô, vamos marcar o que seria no Rio? Vamos, com certeza, pô, fechado então. E nem troca telefone, aqui o cara já saca a agenda, ó, eu posso terça-feira às 2 da tarde ou quinta às 8 da manhã. Aí você vai, não, pode ser quinta. Aí quando você vê, você chega lá, a pessoa tá lá, né, realmente. Então, essa parte executiva, né, de fazer acontecer aqui, e ninguém vem para São Paulo à toa, né? Tá todo mundo na missão profissional de fazer contato, de crescer profissionalmente. Com certeza, uma cidade muito dinâmica e é um prazer imenso a gente poder trazer um pouquinho dessa regenerativa, que na Europa já tem mais de 30 anos, e a gente poder fazer esse trabalho também no Brasil, que está engateando ainda, né? A regenerativa está engateando com toda a legislação, mas a gente já está fazendo muito tratamento que a visão é diferente, né, da regenerativa da medicina convencional. A gente tenta tratar a raiz do problema, e eu acompanho você também e vejo você sempre falando da base, de acordar cedo, exercício físico. É o objetivo a gente tratar a raiz do problema para não florescer doença na nossa saúde, né? Isso que é o objetivo nosso.
Acho que as duas medicinas são complementares, né? Tem essa coisa para apagar o incêndio, né? Você tem o bombeiro ali para poder apagar depois que o negócio está pegando fogo, porque não adianta, pô, começou a pegar fogo, você fala, não, mas veja bem, vamos rever aqui toda a rede elétrica da sua casa. Não, peraí, já está pegando fogo, tem que apagar. Aí, beleza, a medicina tradicional sempre focou muito nisso, né? Mas a medicina da saúde, né? O foco na construção da saúde, ela anda em paralelo ali, né? Você tem que ir construindo uma boa velhice, a qualidade de vida, é uma coisa que você tem muita coisa para contribuir, né? Com o estilo de vida, com a suplementação. E aqui em Londres eu tive essa impressão mais forte até que você está falando no Brasil. A medicina, a tecnologia está muito intensa nessa questão de tratamentos, tem medicina robótica, os tratamentos com imunoterapia para câncer, são tudo muito avançado para tratar a doença, mas a prevenção aqui na Inglaterra deixa muito a desejar. Então, se você chega num médico aqui inglês, um clínico, por exemplo, que atende a sua comunidade e fala: eu estou me sentindo cansado, sem energia, minha memória está falando, queria fazer um check-up. O cara vai rir, porque não tem essa ideia de prevenção. Aqui, você tem que ter uma dor muito forte para você receber a atenção do médico. Então, não tem essa atenção preventiva aqui no Brasil, mesmo no SUS, mesmo para quem não pode pagar uma consulta particular, tem uma atenção preventiva muito melhor do que aqui na Inglaterra. Que legal. Uma coisa que eu tenho visto também crescendo no Brasil é como o brasileiro ele tem um calor humano especial. O Brasil é um país que deu certo mesmo misturando vários tipos de culturas e raças, enfim. E a gente tem essa coisa do calor humano e tal. Eu lembro do Walter Longo falando muito do conceito de misturando hotelaria com a parte hospitalária, sei lá qual seria o termo, mas é o conceito de atendimento humano que o brasileiro tem naturalmente na prestação de serviço, incorporada para a medicina, até na medicina tradicional, no sentido de você ficar... porque é muito invasivo você ficar internado no hospital, né? Então, uma pessoa saudável, se for internada no hospital, for acordado de 15 em 15 minutos para medir a pressão, um monte de pipipi, o cara a saúde já vai cair já, né? Então, quando você tem um calor humano assim, acho que ajuda muito, né? Você a participar por esse trauma, né? De uma internação ou de um procedimento, nem que seja um check-up, né? Que você faz, sei lá, eu faço uma vez por ano check-up. Acho que o brasileiro tem muito isso, do jogo de cintura também, né? Com certeza. E vou dizer, a gente está muito bem servido de médico, tanto pela tecnologia, né? Porque a medicina brasileira ela segue muito a medicina americana, que é a mais tecnológica, sem dúvida, no mundo, e pela relação médico-paciente do brasileiro, que é a melhor do mundo disparado. Então a gente vê, não tem um médico aqui. Os meus pacientes, a Nicole mandou uma mensagem aqui, que consultou comigo recentemente aqui em Londres, ela falou: aqui não tem um médico que pare para escutar o paciente. A maioria nem olha, está olhando para baixo, o paciente fala, escreve alguma coisa, manda, às vezes fala 2 palavras numa consulta e tal. É uma falha de relacionamento que é algo que afeta muita gente, né? Então a gente atende muito brasileiro aqui na nossa clínica, que fica no centro de Londres, a gente atende muito italiano, muito angolano, né? Muitos povos da África que falam português, povos que falam inglês da África também vão lá, espanhóis gostam muito, italianos gostam muito do atendimento do brasileiro, que é muito mais próximo do que o atendimento do inglês, que é o atendimento mais frio, né? Tem que falar que o americano também morre de medo de processo, né? Então ele está tão na defensiva, ele só quer se livrar. Claramente ele meio que atende para não... Igual a bula. A bula não foi feita para ajudar o paciente a tomar a medicação da melhor forma. Claramente ali foi escrito por advogados para blindar o laboratório, né? E o médico americano tem até essa cultura. Eu não sei, eu nunca fiz uma consulta lá, mas eu escuto muito falar nessa coisa assim. O médico americano é tão escaldado, com medo de processo, que ele lava as mãos ali, né? E ele se protege com os exames, né? Ele quer pedir um monte de exame para se proteger. A minha afilhada mora em Orlando e ela, uns tempos atrás, ela teve um problema de constipação, ficou com dor abdominal e os médicos não palparam a barriga dela. Pediram um monte de exame, gastou mais de 15 mil dólares para uma constipação e ninguém nem palpou a barriga dela. Então fizeram exame de sangue, exame de ultrassom, exame de tomografia, um monte de coisa para se livrar
caso tenha alguma complicação, e o médico brasileiro ia palpar, ia passar um laxante, fazer um teste terapêutico, ia resolver uma coisa numa consulta única, sempre de um exame complementar. Então, eles têm esse medo que você falou de processo e acabam sobrecarregando o exame e sobrecarregando os custos da saúde também, né? E tem essa máxima, né, que a clínica é soberana, né, na medicina, que é o exame clínico, é essa coisa do toque, é olhar no olho, é ouvir né, os barulhos do paciente, ver o funcionamento ali, a conversa de humano para humano, ela é soberana a esses exames de confirmação, não sei qual é o nome disso, é exame de sangue, exame de... Exames complementares, né? Complementares. Claro. E aí, como é que é para você conseguir medir a evolução, os benefícios da suplementação na vida da pessoa? Porque o suplemento ele não é igual a um remédio ultraconcentrado que você, sei lá, toma 2 vezes por dia, por 7 dias, um antibiótico e realmente resolve ali uma pneumonia ou uma sinusite e tal. A suplementação é aquela coisa que vai devagarinho, né? Você vai corrigindo o solo para as próximas safras serem melhores, mais pujantes, mais fortes e tal. Como é que é para você essa coisa? Como é que você conseguiu criar formas de medir a evolução da saúde do seu paciente? Então, esse conceito que você falou de como se fosse um tratamento do solo, e a gente usa esse conceito na medicina regenerativa, que é o preparo do solo. Inclusive, eu já escrevi capítulos, artigos científicos falando sobre preparo do solo, capítulos de livros de medicina. Eu vou dar uma aula esse mês, no final do mês, aqui na Inglaterra, de preparo do solo para médicos regenerativos, médicos que tratam dor. A gente vai dar aula para médicos ingleses, porque aqui está engatinhando muito. E é justamente isso. O objetivo do suplemento é criar aquele ambiente propício para a regeneração. Eu costumo dizer para meus pacientes que o nosso corpo ele é feito pelo Criador ou pela natureza, como você quiser acreditar, mas é uma máquina perfeita, que tem uma capacidade de cicatrização absurda. Só que com alimentação errada, falta de sono, excesso de estresse, bebidas alcoólicas, tudo isso vai minando a capacidade regenerativa dele. Então, o objetivo principal é a gente fazer uma base, né, para que ele possa utilizar a capacidade regenerativa. Se você está fazendo a barba de manhã, você não faz muito a barba, só dá uma parada, mas eu fazendo a barba aqui, eu corto aqui de manhã, então tem um cortezinho, você vai ver de noite já sumiu, você não consegue nem achar aquele corte, por quê? Eu mordi aqui na boca, né? A boca, a língua, as mucosas, elas regeneram mais rápido, né? Eu mordi aqui, sei lá, anteontem, ficou inchado. Eu mostro pra minha filha, ela fica doida, assim, mostra de novo, papai. Aí eu mostro, mordeu. Aí, impressionante. Mas você estava falando ali, me veio uma frase assim que eu acho que resume bem, que assim, muito ajuda quem não atrapalha. Então, se você essa pessoa não atrapalhar o corpo, ele vai funcionar perfeitamente, né? E olha que interessante. Por exemplo, você está com uma dor, você sofreu uma torção no tornozelo, correto? As fases da cicatrização, a gente, para ter uma cicatrização, a primeira fase é a inflamação daquela região. Sim. Por quê? A inflamação daquela região que você lesou um ligamento no tornozelo, que você torceu. A inflamação vai atrair células, fibroblastos, macrófagos, células-tronco, para regenerar aquele tecido, reconstruir, fazer uma reconstrução, uma reforma daquele tecido que teve uma lesão. Se você já nessa fase já toma um anti-inflamatório, diminui o processo, porque diminui a fase inicial, que é chamar os trabalhadores, que são as nossas células, para recuperar aquele local. Então, a chance de você ter uma dor crônica, cronificar, deixar ficar uma dor contínua, é muito maior. Então, muitas vezes, o que a gente está usando na medicina até atrapalha. Por exemplo, se eu faço uma infiltração de corticoide, eu injeto um corticoide no joelho de um paciente com artrose. Melhorou a dor, ficou 15 dias, maravilhoso meu joelho. Só que o corticoide é citotóxico, ou seja, ele é tóxico para as células. Então, ele vai acelerar a morte da célula. Então, em questão de artrose, está piorando. Então, você sente uma melhora da dor, acha que melhorou, mas a artrose está piorando, o desgaste está piorando. Então, às vezes, a gente trabalha da maneira errada, né? Nosso raciocínio na medicina está errado. E como é que é em relação aos suplementos? Porque tem vários suplementos que têm efeito anti-inflamatório, tipo a curcumina, que chegou dominando tudo, né, nos últimos anos. Sim, sim. Eu sei que, claro, um anti-inflamatório ultra concentrado ali, né, como um remédio mesmo, ali, um anti-inflamatório
é muito poderoso. A curcumina, sei lá, os suplementos, a mudança da dieta, alimentação funcional e tal, tem um efeito muito menor, mas chega a... Porque eu lembro, uma vez eu estava vendo, eu comecei a fazer banheira de gelo, aí fiquei amarradão com a banheira de gelo, tô viciado, eu tô enchendo o saco de todo mundo, pô, você tem que fazer banheira de gelo, tem que entrar no gelo, não sei o quê. Eu virei o chato do gelo, né? E aí eu vi legal, o vídeo do muito bom. Renato Cariani, ele falando assim, que em dias de treino muito pesado de musculação, é contraproducente exatamente por isso, porque você inibe a inflamação natural das fibras musculares, que elas precisam dessa inflamação para se regenerar e crescer. E aí eu fiquei naquela, putz, será? E aí fiquei confuso, assim, acho que isso se aplica também para os os suplementos. Como é que fica isso na suplementação? Com certeza, com certeza. O gelo, lembrar que se a gente quer que tenha uma regeneração, você quer um crescimento muscular, suas células vão ter que aumentar, o fluxo de sangue na região tem que aumentar. Você faz o gelo, seu vaso, que é desse tamanho aqui, ele faz isso aqui, ó, murcha por causa do gelo. Então chega menos sangue, chega menos proteína, chega menos nutrientes para o seu músculo crescer. Então muitas vezes é contraprodutivo. E a mesma coisa da cúrcuma. Por exemplo, existem artigos científicos mostrando que o efeito da curcumina, né, que é o medicamento dentro da cúrcuma, né? Cúrcuma é o nome genérico do açafrão, e curcumina é das substâncias bioativas dentro do açafrão, que é em torno de 1 a 2%, dependendo do tipo de vegetal, né, da raiz da cúrcuma. E se você procurar os estudos científicos já em revistas internacionais, eles mostram que a cúrcuma já foi comparado com ibuprofeno, que é o Advil, é o anti-inflamatório mais vendido em todo o mundo, tendo efeito igual, sendo que os efeitos colaterais são muito menores. Já foi comparado com Celecoxib, que é um dos medicamentos mais caros, uma caixinha de Celecoxib para 7 dias, que é o Celebra, está em torno de 60, 70 reais para 7 dias. E a cúrcuma já foi comparado mostrando que tem um efeito a longo prazo melhor do que o Celebra, sem efeitos colaterais. Só que muita gente, tomei 7 dias a cúrcuma, não resolvi. Então tem vários erros. Não adianta você tomar 7 dias, que o resultado, como você falou, o resultado é contínuo. Ela vai diminuindo a inflamação com o tempo e é gradativo. A maioria dos suplementos, para ter um efeito bom, demora pelo menos 8 semanas. Por isso que o protocolo que eu ensino para meus pacientes, meus alunos também, de um curso online que eu tenho, é um protocolo de pelo menos 8 semanas para ter algum resultado. E outro erro é que a pessoa não sabe escolher o suplemento. Por exemplo, eu utilizo essa cúrcuma aqui, que é de uma marca Doctor's Fuzz, que eu gosto muito. Tem outras marcas boas, tem Essência, Pura Vida. É mesmo? Eu já vi você falando também. Então, essa cúrcuma aqui, ela tem uma concentração de curcumina, que é a substância ativa que eu estava falando, de 95%. Ou seja, ela é praticamente o néctar, né? A parte que realmente faz efeito está concentrada em 95%, em comparação com 1 a 2%, se você pegar a raiz da cúrcuma, né? Do açafrão. O produto natural oscila muito, né? Igual você falou. Claro. Eu tenho um colega que tem uma farmácia de manipulação lá em Santa Catarina, ele fala, eu tenho tudo na farmácia de manipulação. Se o cara quiser uma cúrcuma 1 a 2%, é baratinha, ele vende para você por 5, 6 reais. Se ele quiser uma 95%, o custo já vai para quase 100 reais. Então depende do tipo. Então a pessoa... do direito do cardápio, né? Que fala, não, isso aqui é mais barato. Pô, fiz um negócio muito bom. Aí sai comprando assim. Ou vai no, sei lá, Mercado Livre da vida, sai comprando pelo preço, né? E é o maior erro, né? Porque aí a pessoa vai gastar um dinheiro. Vou economizei aqui, comprei uma cúrcuma mais barata. Não vai ter efeito nenhum. Vai tomar 2 meses, não vai ter resultado. Vai falar, não funciona. Mas se tomasse um produto bom, provavelmente teria resultado. E outra preocupação é essa questão de Mercado Livre. Se você não comprar na loja oficial da suplementação, a chance de você ser enganado com suplementos falsos é muito grande. Teve uma apreensão no Rio de Janeiro, que eu acompanho sempre essa questão, que o cara pegaram várias baldes de farinha, que eles não sabem nem o que tinha junto da farinha, e vários suplementos com rótulos, suplementos de marca, Doctor's Fuzz, Pura Vida, os suplementos mais caros, eles falsificavam e vendiam. Mercado Livre Americana não tem controle nenhum. Então, você quer comprar no Mercado Livre, você confia no Mercado Livre, e realmente é confiável, em questão de entrega, de retorno. Depende do vendedor, porque o marketplace ele engana, porque parece que tudo está passando pelo mesmo crivo. Na verdade, você pode chegar lá, abrir uma loja e sair vendendo. Claro. Até então, o negócio tem que ver a loja oficial, né? A demora, né? Com certeza, tem que ver a loja oficial. Eu falei
eu falo com alguns pacientes, procura sempre a loja oficial, porque senão eu prescrevo uma vitamina D, por exemplo. Aí o paciente toma 3 meses, eu repasso o exame, está mais baixa. Ou seja, tomou uma porcaria. Bota muito pouca quantidade, né, na cápsula, 2.000 UI, sei lá, eu imagino que 2.000 UI não vai fazer diferença nenhuma, né? A maioria das vitaminas D, se você achar, são 400 UI. 400 UI, que é uma dosinha, é um cheirinho de vitamina D. E a vitamina D o suplemento de vitamina D tem 2 problemas. Um é a dose, que é muito baixa, e outro é a absorção. Para a gente absorver a vitamina D, ela é lipossolúvel, né? É diluída em gordura. Então ela absorve muito bem quando você absorve a gordura. Então pessoa que tem vesícula, tirou a vesícula, já não tem absorção de gordura boa, já tem deficiência provavelmente de vitamina D. Então pessoas que não tomam a vitamina D na fórmula diluída em gordura não têm uma absorção. Então existe a vitamina D, por exemplo, que são diluídas no azeite de oliva, que é a DK2, que é uma mistura de D3 com K2 da Dr. Fush. Tem vitaminas D que são diluídas no triglicerídeo de cadeia média, e tem vitamina D que você compra em pó. E essa é que geralmente tem menor absorção. Então é muito importante você ver a dose e a forma de apresentação, se é em gel, se é diluído em gordura, azeite de oliva, óleo de coco, ou se é em óleo de soja. Então isso muda muito. E eu tenho cursos só para explicar isso, porque não adianta a gente, numa consulta de 1 hora que eu tenho com o meu paciente, eu não vou conseguir explicar tudo. Então, geralmente, o complemento da minha consulta é o dar um curso online que eu fiz para ele poder entender melhor, porque em 1 hora não tem como falar. Para fazer a consulta, né? Tem que chegar... se você deixar eu falando de suplemento aqui, eu fico até amanhã e não passei tudo que eu gostaria de passar. A gente fica até amanhã falando. Uma dica que eu lembro até hoje do colégio, DECA, que era o vitamina D, vitamina E, vitamina C e vitamina A, são as lipossolúveis. Isso eu aprendi na aula de biologia do colégio. Mas aí eu aprendi a dica de que quando você fosse tomar a vitamina D, por exemplo, você tinha que tomar junto com uma refeição com bastante gordura. Tipo, comi um ovo mexido agora, com gema, queijo ralado, na manteiga, então beleza, é um bom... Aí se eu tomar de barriga vazia, eu vou assimilar menos. Isso faz sentido ou é lenda? Todo sentido, todo sentido. Tudo que é lipossolúvel, que é diluído na gordura, que é absorvido com gordura, absorve melhor junto da refeição. Então, a vitamina DECA, ou a gente chama ADEC, né? Eu tinha decorizado como ADEC, né? ADEK. Mas tudo isso, a vitamina D, vitamina K2, a cúrcuma é lipossolúvel, o ômega 3 é lipossolúvel, a coenzima Q10 é lipossolúvel, tudo isso absorve melhor junto da refeição. Um vídeo recente que eu assisti no teu canal que eu fiquei chocado foi sobre o magnésio trionato, que você mostra ali, tipo, já a thumb, você já mandou bem na thumb, que mostra o cérebro meio embaçado, né? E o outro cérebro com os contornos todos bem definidos, assim. Ou seja, o uso de magnésio trionato ajudaria no hardware, né? Na parte estrutural do cérebro. E eu fiquei muito bem impressionado com isso. Eu sempre tomei magnésio, mas eu não dava tanta importância. O Dimalato é bom para energia, para o músculo e tal. Aí o trionato, eu já tinha tomado o Neuromag, que você citou no vídeo também, mas tomei... Que é o da importado, né? Da Life Extension, né? Nessa parte de... Acho que você falou que chega a mudar 9 anos de... 9 anos a idade do hardware cerebral ali, né? Cerebral, com certeza. O nosso cérebro, Duda, ele é 1 a 2% do nosso peso do corpo, só que ele consome 20% da energia. E o magnésio tem um negócio muito interessante. O magnésio eu sou apaixonado, porque ele tem mais de 300 reações no nosso organismo. Então tem coisa que ele serve que a gente nem sabe na medicina hoje, com certeza. Então, o magnésio é uma coisa muito importante, é que a gente não usa gasolina no nosso corpo para gerar energia, né? O que a gente usa, a nossa gasolina, é o ATP. É uma molécula de ATP. Só que para a produção do ATP, a gente pega a comida que você come e transforma em ATP para reservar, para usar como energia. Trifosfato. Eu lembro da aula de biologia também. Isso aí sabe tudo. Até hoje. Esse Duda sabe tudo. Esse é o paciente mais difícil, sabe? Mas às vezes sabe mais que o médico. Então, esse ATP, que a gente pega a comida e transforma em ATP, para ele ser disponível para ser usado como energia,
Para a gasolina entrar no teu tanque, ela precisa do magnésio. Tem que se ligar no magnésio. Então, faltou magnésio, amigo. Primeira coisa vai ser falta de energia. E imagina, o nosso cérebro gasta 20% da energia que a gente produz. Faltou energia no cérebro? Sono, para economizar energia, dá vontade de você dormir. Falta de memória, porque a conexão está mais lenta, começa a esquecer coisa. E falta de concentração, você não consegue focar numa coisa. Então, o primeiro sintoma de falta de magnésio é no cérebro, né? Cansaço, falta de memória, falta de energia. E então, o magnésio, só isso, só uma coisa das 300 reações que ele participa, só uma já modifica tudo. Porque você não tem energia muscular, não tem disposição, não tem força muscular. Tudo interfere pela essa produção de energia, né? E o treonato, desculpa, eu esqueci do treonato. Uma pergunta também, qual é a diferença do magnésio treonato e o L-treonato? É a mesma coisa, né? L-treonato é o tipo do aminoácido, né? Então, tem o D-treonato e o L-treonato. A gente não usa o D, é sempre o L-treonato. O que acontece? O magnésio, para a gente botar tipo um teleguiado, um míssil teleguiado, a gente conecta ele com um aminoácido para jogar aonde o corpo usa mais esse aminoácido, certo? Então, para eu botar ele teleguiado para o seu cérebro, o que eu vou fazer? Eu vou ligar ao treonato, né? E ele vai facilmente ultrapassar a barreira hematoencefálica, a barreira entre o seu sangue e o seu cérebro. Então, eu boto o teleguiado para o seu cérebro, você toma o treonato, ele consegue entrar o magnésio no seu cérebro, distribui magnésio às células do seu cérebro. Por exemplo, se meu objetivo é coração, eu boto o dimalato. O dimalato, que é o ácido málico, ele tem um tropismo muito interessante, porque o nosso coração usa muito ácido málico. Então, quando eu uso o dimalato, o magnésio vai para o coração, melhora a contratilidade, aumenta a dilatação dos vasos sanguíneos no coração. Então, tem um objetivo mais para o coração. Entendeu? Quando eu quero a glicina, eu ligo o aminoácido glicina, eu tenho um tropismo interessante para a articulação, para chegar magnésio nas articulações, vai começar a desinflamar a articulação. Então, para quem não tem a prática ainda de suplementar magnésio, quais seriam as, 3 formas de magnésio que você recomenda para a pessoa já começar a partir de hoje? Eu uso dois tipos de suplemento com 4 formas, porque um é um blend de 3, que é a mistura do citrato, que é o sal com maior absorção, com dimalato, tá? Que é muito interessante para o coração, para a energia, disposição, e com glicinato, que é muito bom para as articulações e também para liberar melatonina de noite, melhora o meu sono. Então eu uso esse blend, que é um suplemento com 3 tipos de magnésio, e uso também o treonato para otimizar o meu cérebro. Então eu uso 4 tipos de magnésio. Claro, é caro? Suplementação é caro. Tem maneiras de fazer isso de uma forma mais barata? Claro, mas às vezes vale a pena você investir num suplemento que é mais caro para ter resultado. Mas se você quiser começa com esse blend, por exemplo, que é o dimalato, glicinato e citrato, né? Que você já vai ter 3 tipos de magnésio num produto só. Eu acho que seria uma boa forma de começar bem. Específica para tomar, porque normalmente eu mando assim, às vezes eu faço um jejum intermitentezinho, de leve, de manhã, assim, eu prolongo um pouco a primeira refeição do dia, né? Postergo um pouco a primeira refeição do dia, tomo só meu café preto, fico enrolando. Aí eu mando ali um ovo, bacon, laranja. Agora eu tô na onda do ovo, bacon e depois laranja. Essa é a indicação do Dr. Alexandre Merhebe. Eu comecei a me consultar com o Dr. Alexandre Merhebe quando eu tinha 17 anos de idade. E ele foi um cara que legal. E aí eu comecei a tomar, por exemplo, coenzima Q10, ômega 3. Eu comecei a tomar quando eu tinha 17 anos. Eu vou fazer 40 agora em maio. Eu sou uma cobaia. Seja bem-vindo aos 40, Duda. Vem para cá. Mas aí depois do café da manhã, quando eu tô de barriga cheia, eu já quero resolver minha vida. Eu já faço uma mão ali que, eu misturo tudo. Eu boto magnésio treonato, tomo vitamina C, ômega 3, que mais? Clorela, agora eu tô tomando um negocinho com própolis também, e tal. Aí eu vou fazendo meu blend, assim, né? Eu tomo o que é mais? O DK2, que é vitamina K2, que seria o GPS do cálcio, que eu aprendi com o doutor Laí. Sim, para ajudar. É isso aí. E, enfim, eu posso tomar tudo de uma vez, depois do café da manhã, ou o ideal é, separar isso? O magnésio, se você me perguntar a melhor hora, depende. Por quê? O citrato, por exemplo, esse blend que eu tomo, citrato de malato glicinato. Se eu tomo o citrato, ele aumenta a motilidade intestinal.
Então, muitas vezes, quem toma em jejum, ele dá uma ativada aí, dá até um aumento de volume de ir no banheiro. Então, pode ser um problema. Eu não tenho esse problema. Quando eu tomo esse blend, eu não tenho. Então, o que eu faço? Eu tomo antes de dormir, por quê? Porque quando aumenta o glicinato no meu sangue, ele estimula o meu cérebro a liberar melatonina, que é o hormônio que deixa o meu sono mais regenerativo, diminui a inflamação, melhora a qualidade do meu acordar no dia seguinte. Eu acordo com mais disposição. Então, eu uso de noite. Agora, tem aquela máxima da vida, né, que é melhor feito do que perfeito. Por quê? Eu prefiro que você tome tudo junto de manhã do que, vou tomar um meio-dia, outros 3, outro 4, outro 5. Ninguém vai ficar o dia inteiro tomando suplemento, né? Então, se a gente puder simplificar a vida, é melhor. E você está fazendo certo. Claro, você está tendo a melhor absorção da vitamina D se você tomar fora da refeição? Não está tendo, mas como você está tomando uma vitamina DK2 que é diluída no azeite, ela está absorvendo, porque ela já está na gordura, certo? Então você está tendo um resultado bom pelo volume, pela frequência, pela sua rotina. Agora, não é melhor absorção, mas melhor feito que perfeito, tá? De parabéns. E o treonato, qual seria a melhor hora para tomar o magnésio treonato e com o quê? Barriga vazia, barriga cheia? O magnésio, quando a barriga está vazia, ele absorve muito bem, porque ele tem contato com as vilosidades intestinais e consegue absorver muito bem. O treonato, como ele tem essa questão do cérebro, é também interessante. Se você quiser tomar de noite, você toma de noite. Por exemplo, jantou 3 horas antes de deitar, que é o ideal, toma de noite. Quando você vai para a cama, eu deixo os meus magnésios do lado da cama. Então, já tenho um copo d'água, já tomo antes de dormir, na hora que eu deito, e você aumenta o magnésio do seu cérebro. De noite, a gente é bombardeado de informação, e cada vez está mais. Agora, com inteligência artificial, né, bombardeado de informação. De noite, você para organizar o arquivo, que vai lá, não, isso fica aqui, isso fica lá. Então, você precisa de muita energia de noite. De noite, a gente não desliga o cérebro. Pelo contrário, nosso cérebro está muito ativo. Então, você dá magnésio, dá energia para esse cérebro, é excelente. Eu gosto de tomar o magnésio antes de dormir. Mas tem gente que vai no banheiro se tomar ali com a barriga vazia. Não, uma coisa um erro muito básico que eu cometia direto, só agora que eu prestei atenção nisso, eu tomava muita água antes de dormir. Que às vezes eu tomava era um magnésio inositol, que o Dr. Vitor Sorrentino uma vez me passou, que era um da Nau, aí depois lançaram outros parecidos, aí tem um da Pura Vida também, que tem até uma espirulina azul e tal, no blend. Só que aí eu vacilava, porque eu tomava com um monte de água antes de dormir. Às vezes eu tomava um chazinho de camomila para substituir uma vontade de comer chocolate, um chazinho de camomila com mel e baunilha, que tem esqueci o nome, daquela marca famosa de chá. Aí tomava aí um monte de coisa e ia dormir. Aí, sei lá, acho que eu interrompi o meu primeiro ciclo, que é o mais importante do sono, né, para ir ao banheiro. Já acordava, ia no banheiro. Aí depois acho que eu vi um vídeo no YouTube, o cara falou, não, foi um post no Instagram, que eu não lembro nem de onde, falando assim, evite tomar muita água 2 horas antes de dormir. Eu falei, que idiota, eu tava fazendo tudo errado. Óbvio que eu ia ficar acordando para ir ao banheiro toda hora se eu tomasse um monte de água. Isso com certeza. Melhorou muito a qualidade do meu sono quando eu diminuí a ingestão de líquido antes de dormir. Coisa simples, né? O melhor momento de você tomar água é de manhã. Então, de manhã, eu já pego essa garrafa aqui, eu tenho que matar essa garrafa durante a manhã. Por quê? É o melhor momento, você está se hidratando, se preparando para o dia, principalmente aqui, ainda é frio, dá 10 graus, você não vai transpirar. Eu fui para a academia agora de manhã, acho que nem suei na academia, tão frio que está aqui. Mas no Brasil a gente transpira muito, então a gente tem que lembrar que a gente perde não só água, a gente perde minerais, e quando você transpira muito, você perde magnésio. Então não adianta você ficar se enchendo de água se você está transpirando muito, se é uma pessoa que vai muito, faz muito exercício, ou fica suando muito tempo, gosta de sauna, você tem que repor os minerais. Você perde também esse mineral no seu suor. Para você que está gostando da live e já entendeu a importância da boa suplementação, quero dar uma notícia legal aqui. 5% de desconto além da promoção que vem acontecendo no momento no site oficial da Doctors First com o cupom DUDA5. Vambora! Lembro do Dr. Laí Ribeiro falando que aqui no Brasil, como não tem vulcão, que é ótimo também não ter vulcão, né? Mas o solo daqui é pobre em magnésio, né? Por conta disso. Então, tem que repor mais o magnésio por conta disso. O magnésio é uma das deficiências mais comuns no mundo, né? E a gente sabe que, por exemplo, a plantação de tomate. O cara vai sempre plantar tomate lá.
Para ele ter um tomate bonito, colorido, vermelhinho, suculento, ele não precisa de magnésio. O que ele suplementa no solo é fosfato, cálcio, nem sei o que é, mas não é magnésio. Não é magnésio. Existe uma substância que muita gente está usando, que é um pó de pedra, que tem vários minerais, que daí ele consegue melhorar a qualidade do solo e ter mais magnésio nos alimentos. Mas como não é a prioridade para você transformar aquela fruta, aquele vegetal em algo vendável, você não vai gastar dinheiro jogando magnésio no solo, né? Então vai ficar cada vez menos mesmo. E uma vez eu vi você falar também que o suplemento, sei lá, o principal, assim, na tua opinião, era a coenzima Q10. E eu queria que você explicasse um pouco mais para a galera. Esse nome é muito esquisito, né? Coenzima Q10. Você já não sabe direito o que é uma enzima. O que é uma coenzima e por que Q10? Por que não 11? Pô, explica mais, assim, o que é e para que coenzima é alguma coisa que ajuda a enzima a funcionar, né? E o que é enzima? Enzima faz alguma reação no nosso organismo. Por exemplo, se eu tenho que, para ter alguma reação, eu sempre botar a tampa nessa caneta, eu preciso de uma enzima para botar a tampa dessa caneta, para a gente poder ter algum resultado. E o que é coenzima Q10? Coenzima Q10 é uma substância que não é externa, é uma substância que o nosso corpo produz em grande quantidade. E qual é a principal função? Tem várias também, né? Como outros suplementos, tem várias funções. Ela é anti-inflamatório, ela melhora a produção de células tronco, né? Acelera a produção de células regenerativas. E a principal função da coenzima é ajudar a produção de energia, assim como o magnésio, ajudar a produção de energia. E o problema é que depois dos 40, o Duda está chegando aí esse ano, né? Passados dos 40, a nossa produção começa a cair muito, despencar. Então, o que acontece quando diminui a produção de coenzima Q10? Falta de energia, memória começa a falhar, dificuldade de focar, diminuição da força na academia, dores no corpo, porque falta de coenzima causa dores no corpo. E o pior, Duda, quando a gente tem muita gente tomando um medicamento, são as estatinas, para diminuir o colesterol, né? E esse medicamento, a estatina, além de diminuir a produção do organismo de colesterol, diminui a produção de coenzima. Então, quando você bloqueia o colesterol, se você ler a bula do seu medicamento, ele vai dizer que também tem um bloqueio da produção de coenzima Q10. Então, para mim, todo esse medicamento estatina deveria ser vendido já junto com a coenzima Q10, porque você está prejudicando. É uma enormidade de pacientes que eu vejo com dores nas pernas, dores nas costas, porque toma esse medicamento, diminui a coenzima Q10 e quando você repõe a coenzima Q10 melhora. Acabou a dor. Por quê? Porque o medicamento causa uma deficiência mais grave ainda de coenzima Q10. Então, eu quero o meu cérebro sempre jovem. Eu quero morrer, se tudo der certo, eu vou morrer com o cérebro funcionando bem, reconhecendo meus familiares, conseguindo raciocinar. Então, meu cérebro é muito importante. Por isso que a coenzima Q10 é tão importante. Além de ser um anti-inflamatório incrível, né? Diminui a inflamação no nosso corpo. E como é que é a relação da coenzima Q10 com a mitocôndria, com essa coisa da produção de energia dentro da mitocôndria? A mitocôndria é tipo uma fazenda de energia que tem dentro da célula, né? Que não faz parte da célula. Isso é uma coisa muito doida, que eu nunca entendi exatamente direito. Eu lembro da época do colégio, eu vejo muitos vídeos do Dr. Samuel Dalilasta aqui no YouTube também. Ele explica com quadro branco e tudo, você se sente numa aula ali de... Sim. Já vi você falando muito disso também. Como é que é essa relação da coenzima Q10 com a produção de energia das mitocôndrias? Essencial. Um dos fatores mais importantes para a nossa produção, o que ocorre? A gente pode pegar uma molécula de glicose na nossa célula, quebrar, já gera energia. Muito pouco. Gera muito pouco. É uma energia muito cara, porque você gerou muito pouco, gastou a glicose. Se você pega essa mesma glicose, joga dentro da mitocôndria e bota ela numa cadeia de gerar energia, usando coenzima, usando magnésio, vitamina B12, outros fatores, uma cascata, você consegue gerar muito mais ATP, muito mais energia. Então, se você falta coenzima, você vai ter que fazer quebrando sua glicose, que é uma energia muito difícil. Então, é a mesma coisa você ter um motor 1.0, que é fora da célula, e ter um motor 6.0 dentro da mitocôndria para gerar energia. É melhor você botar o combustível no 6.0, que você vai gerar muito mais força, muito mais energia. Então, essa é a reação
E a mitocôndria é muito interessante, que o DNA da mitocôndria é diferente do nosso DNA. Então, a nossa digital é diferente da mitocôndria. Por quê? A teoria é de que veio uma bactéria que se uniu com a célula e ela se nutria nessa célula e gerava energia para essa célula. Foi uma troca. Então, o que acontece? O DNA da mitocôndria é diferente e o seu DNA não é igual ao do seu pai. O DNA da sua mitocôndria não é igual ao do seu pai, é da sua mãe. Por quê? Quando o óvulo da sua mãe estava lá com a mitocôndria toda, o espermatozoide do seu pai lançou o conteúdo genético dele lendo, mas a mitocôndria ficou de fora. Então a sua mitocôndria é igualzinha à mitocôndria da sua mãe. Que doideira! Então essa coisa da produção de energia tem mais relação da mãe com o filho? Com certeza, porque a mitocôndria, a sua mitocôndria é igual a mitocôndria, o DNA da sua mitocôndria é o da sua mãe, não é o do seu pai. E não é metade não, porque você é metade da sua mãe e metade do seu pai. A sua mitocôndria é 100% da mãe. Que barato, isso eu não sabia. Eu lembro da formiga, por exemplo. A formiga leva açúcar para o formigueiro, mas não é para ela comer o açúcar. Ela meio que tem uma fazenda, que tem agora eu não lembro qual é o bicho, qual é o organismo que tem lá dentro, que produz o que a formiga come. Então ela vai meio que para fermentar aquele açúcar dentro de um processo. É meio tipo isso, né? Eu vou pesquisar mais esse negócio do formigueiro. Eu achei interessante, eu também não sabia, não. Então, tem que dever de casa. Pode ser que eu esteja errado, redondamente enganado. Então, pessoal, por favor, pesquisem aí. Mas eu acho que tem. Então, falando da coenzima aqui, é outro que eu tomo muito. Tem vários tipos de coenzima. Você vai falar, vou ver uma coenzima, bota pesquisar no Mercado Livre. Você vai ver de R$15 e de R$120. Sim. Então, o que muda nessa coenzima? É a capacidade de absorção. Quanto dessa coenzima que você vai utilizar? Né, que agora está na moda. Sim, o biquinol, mas o biquinol é difícil de encontrar porque a Anvisa não deixa de vender na forma de suplemento. Então, hoje em dia, é tudo biquinona. Não, o que as empresas fizeram? Você chega lá na GNC, você vê um monte de coisa e fala, pô, eu já fui ingênuo a ponto de falar, pô, eu vou lançar isso aí no Brasil. Aí eu chegava para as marcas e falava, eu montei uma fórmula aqui para a gente fazer junto com outros médicos e amigos, nutricionistas e tal. Aí não, Duda, é que a Anvisa não permite. Pô, como assim? Eu comprei, tá aqui, eu comprei na GNC. Aí não, mas aqui no Brasil pode sachê, mas não pode encapsulado. É complicado. Por exemplo, a coenzima, uma maneira de meio que burlar essa dificuldade é você comprando uma coenzima de alta absorção. Essa aqui é uma das melhores coenzimas que eu conheço, que é a Caneca, ó. Tá vendo o símbolozinho pequenininho aqui, dá para ler? Caneca Corporation, aqui embaixo. A Caneca Corporation é uma coenzima japonesa, uma tecnologia... a Caneca com K. Ela é uma coenzima que é feita de fermentação, ela usa bactérias para fermentar e transformar essa coenzima, e ela passa um processo de micronização para aumentar a absorção dela. Então, a absorção de uma coenzima Q10 que use a matéria-prima da Caneca, como essa da Dr. Fresh, é muito maior do que uma que você vai comprar por R$20. Você fala, tomei a coenzima, não melhorou minhas dores, eu tomo estatina, não melhorou minhas dores, não melhorou minha confusão mental que deu, porque eu estou sem produzir coenzima. Daí você vai ver o tipo de coenzima não resolveu. Então, eu fiz um questionário que eu mandei no meu Instagram, no Telegram, tudo no YouTube, para saber as dificuldades das pessoas que querem tomar suplemento, quais são as dificuldades. E a maior dificuldade é justamente saber qual o suplemento correto, qual confiar. Ela não sabe qual confiar. Então, você é bombardeado por anúncio, e eu vejo muito anúncio. Tem uma pessoa, uma marca está usando minha imagem, pegando vídeo meu, fazendo anúncio. Deve fazer isso com você muito também. Pô, da Curcumi, uma denúncia também. Que é uma marca faz uma cúrcuma. Quem mandou foi a sua mãe. Ela falou assim, ô Gabriel, eu recebi esse anúncio com seu vídeo aqui da Curcumi, é boa mesmo? Eu falei, não, é uma marca que eu nem sei o que tem, geralmente não tem nada, é só líquido mesmo, água suja, e eles estão vendendo como se fosse milagrosa para melhorar dores, e é uma coisa que não presta. Então você tem que ter muito cuidado com quem está vendendo isso, porque os anúncios, por exemplo, eles usam já vi anúncio do Laí Ribeiro anunciando suplemento, que é tudo ilegal, né? Então eu já acionei advogado, aí tem que, para tirar do ar o anúncio demora um mês, ou seja, é muito difícil, né? No nosso país a gente fazer um negocinho certo, né? Na verdade, a gente tem
eu acho que naturalmente as pessoas vão criando ali uma imunidade contra fake news, contra anúncio falso, clickbait, né? Porque, na verdade, no início, assim, tanto que as pessoas mais velhas acabam caindo mais, né? Porque elas estão acostumadas com os veículos antigos, né? Mais antigos então sai no jornal, mais ou menos ali tem uma coisa de checagem para saber, porque a pessoa, o próprio intermediário ali, o jornal no caso, pode tomar um processo. As redes sociais, elas meio que se limpam nessa coisa, não, eu sou só a plataforma, quem posta, quem é o emissor da informação são terceiros ali, né? Então, tem muito isso. Então, a gente tem que realmente cruzar os dados, e tem essa coisa também, né? Não existe almoço grátis, né? Se o negócio estiver muito mais barato, pô, provavelmente eles estão de sacanagem, né? Estão fazendo uma safadeza ali, né? Não existe. E uma coisa que eu queria te perguntar também, você falou da caneca, eu nunca tinha reparado aqui do caneca, mas é muito comum dentro das fórmulas de suplemento, eu sou o cara que lê rótulo, assim, né? Tipo, eu sou um civil, mas eu busco ser atento, né? Não tenho nenhuma formação formal, assim, nada, mas eu tive a sorte de ter a minha mãe entrevistando bons médicos desde sempre, e ela sempre me colocou em contato com bons médicos e bons livros e tal, então eu pude aprender um pouco da informação, assim. E aí, por exemplo, você vê suplemento que tem essas marcas registradas, que são as melhores formas de extração, patenteadas e tal, porque muitas marcas, elas pegam isso, é como se fosse uma prateleira, né? Compra o ingrediente, o ingrediente, ou o princípio ativo, dentro de um mercado, que são poucas marcas, por exemplo, essa caneca deve ser uma patente, né? De extração ou de sintetização, enfim, e que faz toda a diferença, né? Outras marcas podem contratar também, colocar esse ingrediente na fórmula, mas eu lembro do whey, que tem o processo cross-flow. Eu só tomo whey protein isolado, que foi através desse processo de cross-flow, que também é patenteado, né? Aqui está o ômega 3, está aqui, o Omega 3 Trust the Source. Deve ser isso também, né? Isso é um outro selo de qualidade que a gente tem que buscar no ômega 3. Por quê? O ômega 3 é outro problema. O ômega 3, eu como médico, já fui enganado. Eu já comprei o ômega 3 na farmácia, deve ser muito bom. Daí quando eu parei para ver o rótulo, eu falei, nossa, que lixo que eu comprei. Então hoje em dia a gente tem que procurar um selo de qualidade, que existe o Omega 3, que é esse aí, que quer dizer várias coisas. É um selo que, para a marca poder usar esse selo Omega 3, tem um crivo muito grande. Por quê? Ele tem que ser tirado de peixes selvagens. Por que peixe selvagem? Porque se é em cativeiro, pode estar mais contaminado, a concentração de ômega 3 vegetal é maior do que a de animal, porque ele come ração, né? Eles dão ômega 3 vegetal que a gente não utiliza. Então, para eu usar ômega 3, tem que ser peixe selvagem, não pode ser pesca predatória, ou seja, jogar rede, pegar filhote, pegar peixe grave, então tem que ser uma pesca controlada, isso tudo controlado. Então, tem que ser testado para ver se não tem metais pesados, derivados de plástico. Então, é uma burocracia para ele poder botar um selinho, que é uma diferença pequena, no rótulo, que dá muito segurança para a gente, né? Então, se eu quiser, se for em qualquer farmácia do Brasil, fala, quero comprar ômega 3. Ele vai falar, o farmacêutico vai falar, tem esse aqui que é muito bom. Por quê? Provavelmente é o que a farmácia tem mais margem, vai ser provavelmente o pior para você e não vai ter resultado. Não vai ter resultado. Então, não adianta, eu estou montando uma aula que eu vou dar semana que vem, até na quinta-feira, sobre suplementação, porque não adianta você gastar uma fortuna em suplementos. Eu tenho um paciente meu que toma 74 suplementos. A paciente minha falou, eu tomo 74 suplementos. Agora, eu prefiro que você tome 7 de qualidade do que você tome 74. Então, eu vou fazer uma aula, principalmente para quem tem dores articulares, que é um erro muito grande, né? Eles são impactados por suplementos que não prestam, para mostrar como escolher um suplemento para iniciar um processo regenerativo, para aliviar a dor, para quem tem artrose. Então, se você me segue também, na quinta-feira a gente vai fazer uma aula, 8 horas da noite, na quinta-feira não dessa semana, da semana que vem, para a gente explicar como você escolher suplemento de qualidade. Então, é uma preocupação muito grande. Eu prefiro que você gaste menos com suplemento, escolha suplementos certos, de marcas boas, do que você gaste uma fortuna que o suplemento não tenha resultado. Né? Quando você está com dor, você fica muito vulnerável, né? Você quer acreditar em qualquer coisa. É horrível isso.
Mas aí falando Eu tive um paciente meu que tomou, doutor, tô tomando arnica há 10 dias, aí não melhora a minha dor. Eu falei, tá tomando, qual é o suplemento? Ele, não, eu pego a arnica, a planta, jogo na cachaça e tomo uma dosinha todo dia com cachaça. Vai, rapaz. Ele vai parar de sentir a dor, né? Vai anestesiar, né? Vai querer fazer um... Essa forma de apresentação eu não estudei ainda. Essa eu não estudei ainda. Mas aí, falando de articulação, o colágeno tipo 2, ele vem normalmente numa quantidade muito pequena. Eu fiquei assustado a primeira vez que eu li uma fórmula e vi, 40 miligramas. O colágeno normal, normalmente, é uma proteína. Aí queria também que você falasse um pouco do que é o colágeno verisol, mas como é que o colágeno tipo 2 ele funciona também na prevenção de dores, na lubrificação articular, sei lá, qualquer excelente pergunta. Isso engana muito, né? Até alguns médicos têm dúvida nisso. Por quê? O colágeno parece que é tudo igual, mas um é o colágeno tipo 2, outro é o colágeno 1 e 3, que são os colágenos hidrolisados. Uhum. E o objetivo dele na suplementação é totalmente diferente. O colágeno tipo 2 é o colágeno que é 95% da nossa cartilagem nas articulações, é o colágeno tipo 2. Por isso ele é tão bom para as dores. E o que ele faz? Você fala, não, então vou tomar o colágeno para o meu corpo absorver e jogar o colágeno na articulação, ficar com a articulação forte. Seria o raciocínio, mas não é isso. Ele é um colágeno não hidrolisado, extraído a frio, sem temperatura, sem química. Para quê? Para ficar a molécula exatamente igual da sua articulação. E o que ele faz? Quando você toma esse colágeno, 40 miligramas, a dosinha pequena, é um comprimidozinho pequeno, as suas células do sistema imune, que estão em volta do seu intestino, que é 80% das células do seu corpo, elas veem esse colágeno e falam, essa é uma molécula legal, amiga, não vamos atacar, é uma molécula boa. E o que ele faz? Lá na sua articulação, diminui a inflamação da sua articulação, entendeu? Então ele não chegou na sua articulação, mas ele diminuiu a inflamação. Ele diminui a inflamação da sua articulação, melhora a dor, acelera a regeneração. Então, por isso que uma dose pequena tem um resultado muito bom. Então, uma dose de 40 miligramas do colágeno tipo 2 tem um efeito articular melhor do que uma dose de 10 gramas, muito maior, do colágeno hidrolisado. No entanto, a nossa pele, né, nosso tecido cutâneo, né, aqui dá elasticidade, resistência, beleza para a nossa pele. Eu estou tocando aqui só para exemplificar, a minha pele é ruim. A Dudu, assim, que é aquela garota assim, que se cuida, tem uma higiene da pele muito boa. Então, pior que tá bom de corpo. Então, o nosso colágeno da pele, a gente precisa de outro tipo de colágeno, 1 e 3, por exemplo, que são os principais colágenos hidrolisados. Então, esse colágeno verisol é um colágeno testado que ele já vem quebrado, a molécula do colágeno é um emaranhado de aminoácidos muito grande. Para absorver é muito difícil, para absorver a gente tem que quebrar ele em pedacinho. É tipo pré-digerido, né? É como se ele já tivesse... Pré-digerido, por quê? Você pegou a molécula grande do colágeno e quebrou em vários pedacinhos. Você hidrolisou, através da água, você quebrou. A hidrólise, né? A hidrólise é adicionando água, bota lá o oxigênio, o hidrogênio e vai quebrando. Então ele já é quebrado em pequenos pedaços para quê? Para você absorver bem. E você absorve bem aqueles aminoácidos e vai utilizar aquele aminoácido para a produção da sua pele, para fortalecer sua pele, deixar sua pele mais saudável. Então o verisol ele é testado para quê? Para deixar a pele mais saudável, diminuir ruga, melhorar a elasticidade, deixar a aparência mais jovem, né? Mais jovial da pele. Mas eu entendo, eu queria até te perguntar isso, eu entendo o colágeno como o whey protein, sei lá, como um tipo de alimento. É um suplemento porque você está, tipo, sei lá, colocando uma dose isolada daquela coisa ali na sua ingestão e tal, mas eu considero como um nutriente, assim, como um macronutriente. Pô, eu estou errado nessa conclusão? A proteína, certíssimo. É tipo certíssimo. Proteína boa, de alta qualidade, com ótimos aminoácidos que eu estou botando para dentro ali que vai... Desde me ajudar na recuperação muscular até essa parte da pele. Eu coloco na mesma função. Para mim, whey e colágeno estão na mesma categoria. Assim. Com certeza. E não é um remédio, é um alimento. Porque a molécula que a gente tem mais no nosso corpo, que dá estrutura ao nosso corpo, aos nossos ossos, nossa pele,
nossos discos, é o colágeno. É a molécula, a proteína que tem maior quantidade no nosso corpo. Então, imagina, a gente está sempre destruindo o colágeno e produzindo novo. A gente não está hoje com o colágeno que eu nasci há mais de 40 anos atrás. Então, a gente está sempre produzindo colágeno novo. Então, o que acontece? Essa fábrica de colágeno, que o nosso corpo é uma fábrica de colágeno, produz muito colágeno todo dia, está sempre precisando de aminoácido novo para produzir. Se você não tem esse aminoácido, você não consegue produzir colágeno de qualidade. Você não consegue trocar o colágeno da sua pele que está envelhecido, começando a aparecer ruga, porque esse colágeno é um colágeno velho, por um colágeno novo. E a melhor maneira de se melhorar a produção de colágeno é você dando os exatos aminoácidos que são utilizados para montar um colágeno para o seu corpo. Uma parede de tijolos, você precisa ter os tijolos lá, pô, senão você não vai... Claro. Você pode, sei lá... É como você vai montar o quebra-cabeça do colágeno. Você tem que dar as peças do quebra-cabeça do colágeno. Eu dou as peças de um quebra-cabeça de outra proteína, uma proteína muscular, não quer dizer que eu vou produzir colágeno. Você pode faltar uma peça, vai ficar um quebra-cabeça incompleto, você não vai conseguir produzir aquele colágeno. E uma vez eu aprendi que a gente troca, em média, todas as células do nosso corpo, com exceção das células nervosas, de 7 em 7 anos. E os mais demorados são as células ósseas. Né? E o pulmão seria o mais rápido. 6 meses você troca todas as células do teu pulmão. Faz sentido isso? Eu aprendi certo? Todo sentido, só que tem, por exemplo, a cartilagem não. A gente chama de turnover, né? Que é a troca. A pele é um dos mais rápidos. Então, como ela é rápida, se eu corto a minha pele fazendo a barba, ela troca muito rápido, porque ela tem a velocidade muito rápida. Tá certo. Pulmão, muito rápido também. Por quê? Você respirou a fumaça, matou uma célula do seu pulmão. Você não vai ficar com um problema pulmonar porque você respirou a fumaça. Ele começa a produzir células novas para botar no lugar daquela que morreu. Certo? Uma pessoa que fuma está sempre produzindo mais células, até chegar num momento que ela não consegue matar mais do que produz e causa uma doença. Agora, a nossa cartilagem não. Tem células de cartilagem que duram centenas de anos. Então a troca é muito lenta. Então, uma articulação, uma região do seu corpo que tem essa velocidade de troca muito lenta, é mais difícil de recuperar. Por exemplo, eu tenho uma lesão da cartilagem aqui, no meu joelho, que já é um desgaste, é uma artrose. Essa lesão, para recuperar, é muito mais lento que se eu cortar minha pele aqui, que cortei meu dedo hoje fazendo a barba, amanhã já tá bom. Então, depende da região do seu corpo a velocidade. Por isso que a gente tá sempre preocupado. Então, como o osso demora, é importante ter colágeno, ter o cálcio, vitamina D, para acelerar essa velocidade de produção de células novas. E para fechar, queria perguntar essa coisa da vitamina K2 como GPS do cálcio, que eu também aprendi com o doutor Laí Ribeiro, nunca tinha ouvido falar, até a primeira vez que eu vi ele explicando, pareceu fazer todo sentido do mundo. E depois, quando você estava falando do quebra-cabeça do colágeno, aí eu lembrei da peça clássica que é a glutamina, a função da glutamina na construção de novas células, na saúde intestinal. A glutamina é outro aminoácido, né? É um aminoácido incrível. Por quê? Além dele ser usado para a estruturação dos nossos músculos, todas as células do nosso corpo que precisam de glutamina, então ele tem um efeito anticatabólico. Você treinou lá, fez musculação, você quebrou algumas células do seu músculo e a glutamina ajuda a diminuir essa quebra e você produzir mais músculo. Excelente. Só que ela também pode ser utilizada como nutriente para uma célula específica do nosso corpo chamada enterócito. Enterócitos são as células do nosso intestino, que absorvem os nutrientes. Então ela funciona como um combustível para deixar o nosso enterócito saudável. E o intestino está ligado a tudo no nosso corpo. A nossa saúde, inclusive da articulação, depende do nosso intestino saudável. Então, uma parte inicial do protocolo de suplementação regenerativo que eu uso para quem tem dor é começar com a glutamina. Por quê? Se você não tem as células do seu intestino saudáveis, você pode tomar qualquer suplemento que a sua absorção é baixa. Então, a primeira coisa, se você está preocupado em suplementar, é deixar o seu intestino brilhando para você absorver o que você vai gastar o seu dinheiro. Então, a glutamina é importante para o seu intestino. Então, quem tem problema intestinal, quem tem inflamação, dores articulares, cérebro, tem a ligação entre intestino e cérebro, então a gente precisa do intestino saudável. E a glutamina é excelente para isso. Então, eu também tomo glutamina todos os dias, uma fórmula que foi desenvolvida pelo Dr. Baracate, que é a Glutamax, essa fórmula que eu já vi você mostrando também. Foi o Dr. Baracate que mostrou que é uma mistura Glutamaster.
Glutamaster C. Por quê? É a glutamina com vitamina C, né? Que é muito importante também para desinflamar, e com a cúrcuma. Então, essa fórmula ela é muito importante para o intestino. Eu uso muito nos meus pacientes essa glutamaster porque ela começa a regenerar esse epitélio, essas células do nosso intestino, para a gente ter mais saúde intestinal. E o intestino é muito importante também para desinflamar o nosso corpo. Se você não tem intestino saudável, você tem inflamação, você não tem saúde. Tem a ver também, eu lembro que eu aprendi há muitos anos atrás, mas eu nunca mais ouvi ninguém falando sobre isso, então a chance de eu estar errado é enorme. Então você me corrija, por favor, que a glutamina também é muito usada para construir as células dos glóbulos brancos, da defesa do organismo e tal. Isso tem a ver ou é viagem minha? Também tem a ver. Existem estudos mostrando que a glutamina também é excelente para a imunidade. É excelente para a imunidade. Os glóbulos brancos são as células de defesa do nosso organismo. E essas células, elas são células muito ativas, porque elas estão sempre brigando, destruindo coisa, pegando uma proteína, destruindo uma proteína. Então, essas células são muito ativas. É o BOP, é o pelotão de frente aí. Sem elas, se você não tem células de defesa, você está vulnerável a qualquer infecção, você morrer por causa de uma gripezinha, certo? Então, essa célula é muito ativa. Então, imagina o turnover, a morte de células, criação de células novas dessa célula. É uma célula que está sempre multiplicando. E ela precisa da glutamina também para você ativar essas células. Não só a glutamina, a gente precisa de N-acetilcisteína, a gente precisa de muito magnésio, muita coenzima, porque essa célula gasta muita energia. Tudo isso para a gente fazer a nossa defesa melhorar, né? O N-acetilcisteína agora está muito popular. Antigamente eu tomava o Fluimucil em sachê, que era o gosto horrível. E era aquele gostinho de, que delícia, aguinha de esgoto ali com toques de laranja. Agora já tem cápsula, tem um monte de cápsula rolando. Até achei uma na farmácia. Eu comprei. A primeira vez que eu vi no Brasil foi da Pura Vida, depois eu vi uma outra marca que não é conhecida. A gente chama de NAC, né? Que é foi o Dr. Vitor Sorrentino. Aí eu cheguei e falei, mas esse aqui é o Fluimucil? Ele falou, é o Fluimucil. Ele me recomendou com uma cápsula americana, acho que era... Eu esqueci o nome da marca aqui agora. Uma marca bem famosa. Aí descobri que tem agora em cápsula. Fiquei bem... Voltei a tomar. Porque tomar no sachê não rola. Muito ruim. E aí... O NAC é... Fala, desculpa. Desculpa. Porque se deixar, eu fico também... o papo vai longe aqui, porque eu tenho muita curiosidade assim, em relação a isso. E você explica muito bem. Então, se deixar... Eu vou puxando um monte de... A minha mãe fala, você tem que ter mais poder de síntese, meu filho. Você está falando um monte de coisa. Deixa a pessoa perdida. A professora é muito boa. Então, você já tem uma genética muito boa. A Leda Nagler é incrível. Então, pelo menos a metade da genética dela e a mitocôndria dela. Então, aproveita. A mitocôndria da Ledinha tá aqui, produzindo energia para conversa. A Ledinha é um trator, ela tem 72 anos, ela faz, sei lá, 5, 6, 7 entrevistas no mesmo dia. E não é uma máquina, é um médico nutrólogo, é um filósofo, é um juiz, é um artista. É só papo cabeça e vai um atrás do outro. Quando a gente faz a entrevista presencial, o videomaker, ele fica exausto, assim, você já quer sentar de novo? Vamos gravar mais uma. É impressionante. É uma máquina. Imagina quanta energia o cérebro da sua mãe, da Leda, não gasta, né? Tem que estar sempre raciocinando, vendo a pergunta correta, como estimular, tirar aquilo de um convidado, né? E o NAC, ele é um excelente anti-inflamatório. Ele além de ser um excelente anti-inflamatório, que é o Fluimicil que você estava falando, ele é o precursor, ele é matéria-prima para a construção do maior anti-inflamatório do nosso corpo, que se chama-se glutationa. A glutationa é o líder dos antioxidantes. E a gente precisa do NAC, N-acetilcisteína, para produzir a glutationa, e por isso ele é tão importante. Para você ter uma ideia, existem estudos que o NAC, dentro da articulação, ele diminui e atrasa a degeneração das articulações. E por isso que eu utilizo também, num tratamento chamado proloterapia, que é um tratamento regenerativo, a aplicação de NAC dentro da articulação, para acelerar a recuperação e diminuir o desgaste de colágeno. Então é maravilhoso até para injeção dentro da articulação, dentro do joelho, quadril. Eu tinha ouvido falar nisso, vou pesquisar mais. E aí, só para fechar agora, a Dani mandou aqui, poderia falar mais da vitamina K2?
não posso esquecer de perguntar isso. A vitamina K2 eu já dou para minha filha desde que ela é bebezinha, porque eu fiquei nessa, falei, pô, se é o GPS do cálcio, ela tá crescendo pra caramba, né, na velocidade absurda, como criança, aí eu já passei a suplementar desde muito cedo e queria saber um pouco mais, assim, de todas as funções que a vitamina K2 pode A vitamina K2 é maravilhosa. Ela foi descoberta há muito tempo atrás por um dentista chamado Weston Price, que ele começou a fazer o quê? Ele viajar para povos que tinham aquela dieta nativa na África, que não tinham contato com essa dieta moderna, né, com farinha praticamente, e viram que esses povos, mesmo pessoas mais velhas, tinham dentição perfeita, bem formados dentes, saudáveis, não tinham cárie, não tinham doenças cardíacas. Ele falou, porra, por que esse cara não tem nada, e um cara mais novo que ele já teve infarto, o dente todo corroído, né, com cárie, e ele chamou isso de fator X. Infelizmente, só depois que esse dentista pesquisador, o Weston Price, morreu, que viram que o fator X era a vitamina K2, que ela é importante para a formação óssea, da dentição, para a nossa arcada dentária, para o nosso cérebro, ela é anti-inflamatório, ela ajuda você pegar o cálcio que é absorvido no rim, jogar para a articulação. Sem a K2, a gente não ativa proteínas que prendem um cálcio no osso, e uma proteína é a osteocalcina. Se não tem a K2, a osteocalcina não está ativa. Você tem no teu corpo, mas ela não está pegando o cálcio no sangue e botando no osso. Outra proteína, que é a MGP, que é a matriz GLA protein, é uma proteína que diminui a calcificação das suas artérias. Então, se você não tem a K2, é mais fácil formar calcificação da artéria, a formação de placas que podem romper e dar um infarto, né, do coração, se é uma placa do coração. Então, a K2 é maravilhosa. Então, sempre que tem vitamina D3, eu procuro passar a vitamina K2, porque elas agem em conjunto para fortalecer o osso, para evitar placa nas artérias, para melhorar a saúde dentária e muito mais, né? Ela é feita a partir de uma fermentação da soja, não? Uma coisa assim? Fermentação. Ela é feita, ela não é tirada diretamente pronta, né? Eles pegam produtos, fermentam e criam essa vitamina K2 que a gente utiliza. Tem alguns tipos de K2. São as menaquinonas, a 4 e a 7. A mais utilizada como suplemento é a 7, porque ela tem uma durabilidade maior no nosso corpo. Você não precisa tomar várias vezes ao dia, você toma uma vez por dia só. Pode crer, faz sentido. Pô, legal, doutor. Acho que a gente podia repetir essa conversa aí, fazer mais vezes. Chamar para conversar de suplemento, vamos perturbar a orelha de todo mundo, né? Eu vou ficar falando o dia inteiro. Eu gosto muito desse assunto também, e agora eu estou tendo a honra também de representar a marca Doctors First. Primeiro foi a minha mãe que entrou nessa aqui na família, né? E aí eu fiquei amarradão, comecei a roubar, começou a sumir um monte de suplemento dela aqui, e ela, não, mas eu preciso usar aqui para fazer propaganda. Ué, cadê meu magnésio? Cadê meu treonato? Eu ia lá, pegava aqui, opa, Ledinha, vai pegar só mais um pouquinho. Aí depois eu conversei com o pessoal lá, a gente fechou uma parceria maneira. Eu tenho o cupom DUDA5 para dar mais 5% de desconto aqui em toda... E a Doctors First tem muita promoção. Do nada, o Jandir me manda aqui, promoção nova aqui, só hoje. Eu saio correndo para gravar um vídeo aqui. E aí, além das promoções que tem no site oficial, mais 5% com o cupom DUDA5. Tem o da Ledinha também, LEDA5, você escolhe. Eu gosto muito dessa marca, eu sou até... É um problema até ao falar, né, como médico, mas a gente tem que estar preocupado com a saúde dos nossos pacientes. Então, é uma marca que eu uso. Vou até deixar uma queixa aqui que o Jandir lá falou que ia mandar um suplemento para mim, nunca mandou aqui para Londres. Jandir, não é porque tem que pagar um frete internacional, você não manda. Ele falou que ia mandar, eu falei, já acabou meus suplementos, eu pedi para ele já, ele não mandou nada aqui. Então, eu queria deixar minha queixa aqui, mas é uma marca que eu confio muito, por quê? Porque, ao contrário de muitas marcas que estão visando só o lucro, eles estão sempre preocupados em trazer o melhor suplemento. Então, por isso que tem tanto médico que utiliza a Doctors First. Por quê? Porque sabe que vai ter algo que tem resultado. Então, teve uma paciente que eu atendi essa semana, estava tomando uma vitamina D, porque eu prescrevi 3 meses atrás, eu fiz outro exame dela, vitamina D baixa. Eu falei, pode parar, vai utilizar a D3 Max da Doctors First, que é diluída no MCT, você vai ter resultado. Então, para. Não, estou tomando na farmácia de um amigo. Eu falei, pode parar de tomar, porque senão não vai ter resultado. Então, eu prefiro que os meus pacientes, meus alunos, eles tomem menos suplementos de qualidade
do que você tomar muito suplemento sem qualidade. Então, ó, eu falo muito... Uma pergunta para fechar aqui. Por exemplo, eu lembro uma vez que a minha tia estava conversando comigo e aí ela foi falar de vinho. Ela gosta de vinho, né? Ela falou, não, esse vinho é honesto, ele é íntegro. Eu falei, caraca, eu nunca vi ela falando assim do meu avô, ela tá falando assim do vinho. E aí a pessoa, o vinho, guarda na adega climatizada, né? Pô, controla a umidade, o charuto, a mesma coisa, como o charuto vai guardar ali na umidade tal, não sei o quê. E o suplemento deixa ali pegar sol, deixa ele em cima da coisa, na frente da janela do banheiro, tomando sol ali. Então, como é que você recomenda para a gente guardar o suplemento? Por exemplo, a minha mãe, eu brigo muito com ela porque ela bota remédio e suplemento naquelas caixinhas separadas por dia da semana. Aquela caixinha que é vazada, entra ar ali, a caixinha também é transparente, entra luz. E aí eu fico, pô, você tá estragando ali o suplemento, tá deixando ali, entrando em contato com o ar. Diz uma dica aí, como é que a gente deve cuidar dos suplementos? O oxigênio, embora a gente precise do oxigênio para viver, ele causa envelhecimento nosso. Quando a gente usa o oxigênio, ele libera radicais livres que envelhecem a gente. Oxida, então, né? A mesma coisa é no suplemento. O suplemento oxida. Então, se eu deixo um suplemento, por exemplo, aberto, ele vai oxidar mais facilmente. Por que quando você corta um limão, para tomar água com limão, você não pode usar meio limão e daqui a 3 horas você usar o outro limão, porque a vitamina C que está lá já oxidou. Então você não pode deixar aberto, tem que estar a tampa bem travada, não pode estar no sol, porque a temperatura também destrói esses nutrientes, então guardar no armário fechado é o ideal. Eu tenho um armário aqui que está atochado de suplemento aí. Tem whey protein, tem glutamina, coenzima, tem tudo. Então eu deixo no armário, na cozinha, que é um lugar que não bate sol, e é fresco, né? Então aqui eu não estou preocupado com temperatura. Mas se você está muito preocupado também com temperatura, você pode até guardar numa geladeira. Suplementos como, por exemplo, o ômega 3, para evitar uma oxidação, você pode deixar dentro da geladeira. Probiótico é muito interessante deixar na geladeira, porque são bactérias vivas que se você deixa fora da geladeira, ele vai morrendo mais rapidamente, né? Isso é muito importante. As pessoas meio que não... Por exemplo, depois você tira o lacre, normalmente está escrito assim que dura... Sei lá, você vê a validade vai até maio, junho de 2024. Aí depois que você tirou o lacre e abriu, a vida daquele suplemento também tipo, despenca, né? Sei lá, dura 90 dias, tem um monte de suplemento que fica escrito. Então você não pode, uma vez aberto, você não pode deixar ele lá, tá na validade, mais ou menos, né? É igual com tudo, o leite, qualquer coisa que você abre, né? A validade muda, né? A validade do produto aberto é uma, a validade do produto fechado e lacrado é outra, né? Claro, já entrou em contato com o oxigênio. Então, proteger, claro que os suplementos de qualidade eles têm uma proteção, né? Então, estou falando do ômega 3. O ômega 3 tem uma película de proteção que não deixa o oxigênio chegar. Mas quanto mais você proteger, mais chance de você manter aquilo mais tempo, né? Então, a suplementação, eu acho muito importante. É difícil eu atender um paciente hoje e não prescrever um suplemento, a não ser que ele já esteja tomando bastante suplemento, mas é difícil eu não prescrever. E principalmente nessa área de dor, tem muita gente tomando suplemento que infelizmente não funciona, né? Então a minha preocupação muito nessa área de dor é a gente fazer os suplementos certos, enxugar muitas vezes, diminuir o custo com suplementação, que é caro, a gente sabe que no Brasil é muito caro, em todo mundo, claro, e a gente enxugar e tomar os suplementos certos. Essa é a minha preocupação e por isso que a gente fala, eu faço tanto vídeo de suplemento para YouTube, Instagram, sempre produzindo conteúdo. E caro é relativo também, né? Porque depois que você está com dor, você está doente, aí você quer depois correr atrás do prejuízo e você acaba gastando mais dinheiro ainda fazendo um tratamento, ou sendo internado, ou tendo que tomar um monte de remédio, ou deixando de trabalhar. Então esse negócio de ser caro é de acordo com a prioridade que você tem, né? Eu, por exemplo, para mim, eu faço muita questão da minha performance física, mental, tá lá no alto. Com isso, eu acredito, posso estar errado, mas eu acredito que eu consigo gerar muito mais receita para mim, para minhas empresas, para minha carreira. Então, chegar lá na cena, uma cena no close aqui, né? Para fazer uma cena importante numa novela, num filme, e eu tô ali com aquela energia mais ou menos, pô, isso aí eu tô destruindo a marca Duda Nagli, né? É o seu brand, né? É verdade. Meu branding ali, né? Meu produto, tudo, né?
prestação de serviço. Então, eu sou suspeito para falar também, porque eu acredito no uso da suplementação, da alimentação saudável, funcional e nutrologia, exercício físico e tal. Então, acho... Isso a gente vê muito na minha clínica em São Paulo, né? Então, a gente abriu esse ano em São Paulo e existem tratamentos regenerativos que não são tratamentos tão baratos. Não são tratamentos tão baratos. Mas se você vê o que vale a pena eu fazer um tratamento regenerativo para tentar proteger minha articulação para não chegar num ponto que precise de uma cirurgia, se você pensar no que é uma dor de uma cirurgia, de uma prótese, do que sangra, risco de vida, complicações, infecções, se você pesar tudo o que pode ter, se você não tratar, fica um tratamento barato, né? Então, embora seja um tratamento que, claro, a gente infelizmente não tem um alcance de todo mundo, porque é um tratamento que não é tão barato, tem infiltração que é 4, 7 mil reais no tratamento regenerativo, mas ele é um tratamento que tem um resultado muito bom, né? E é um investimento para você evitar uma complicação. Eu acho que é tipo também essa coisa do efeito dos juros compostos ali, né, na tua carteira de investimento. Aquele negócio vai gerando receita, vai aumentando o bolo, né? Aquela bola de neve ali do bem, né? Vai crescendo. Então, com saúde é mais ou menos assim, mas é difícil de medir, né? Na conta bancária você vê ali quanto rendeu em relação ao IPCA, inflação e tal. Na saúde é uma coisa meio subjetiva, né? Tem que ter um quê de fé, você tem que ir testando ali até onde vai a tua performance, a tua qualidade de vida, todo dia. E nesse quesito, as mulheres estão de parabéns, porque a mulher, a noção que eu tenho, que a mulher é muito mais preventiva do que o homem. O homem, para buscar um médico, o negócio tem que estar feio mesmo, tem que estar feio. A mulher não, a mulher ela já quer ter uma prevenção, parecer mais jovem, evitar atrasar o envelhecimento, manter a saúde, manter a disposição. O homem não, o homem deixa aquela questão da saúde ir piorando gradativamente. O homem fala assim, mas isso aí deixa grande ou não? Né? Isso aí, eu vou ficar forte ou não vou? Isso aqui é para saúde articular, para você poder treinar melhor. Mas peraí, eu vou ganhar quantos quilos em quantos meses com isso aí? Então não quero, né? Pô, valeu, doutor. Foi um ótimo papo. Vamos fazer. Muito obrigado, Duda. Obrigado, prazer estar com você. A gente já fala há um tempo aí no WhatsApp, mas a gente não conseguia fazer essa live. Foi um prazer imenso. E quando quiser conversar sobre qualquer assunto de saúde, aí é um prazer, que é um assunto que eu gosto muito. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço também. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos por estarem acompanhando a live até agora. Essa live vai ficar no YouTube, no Facebook, aqui no Instagram também, né? Mas eu vou colocar no YouTube e no Facebook. E também vou cortar, fazer vários cortes, vários shorts, vários reels. Então a gente vai ficar água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? É aquela coisa de ter que ficar... colocar o algoritmo das redes sociais funcionando a nosso favor, né? Você tem que ficar sendo bombardeado ali, né? Com informações boas o tempo todo, para você não esquecer, para você revisitar ali o assunto que é importante para você lembrar de tomar tudo no horário certinho. Valeu, doutor. Grande abraço aí. Grande abraço. Até mais. Valeu, pessoal. Para você que está gostando da live e já entendeu a importância da boa suplementação, quero dar uma notícia legal aqui. 5% de desconto além da promoção que estiver acontecendo no momento no site oficial da Doctors First com o cupom DUDA5. Vambora!